Meu. Está aberta a sessão ordinária deste dia 19 de novembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos. Queria chamar a atenção de todos para o artigo 100, os referidos incisos do nosso regimento interno. Artigo 100. Conforme qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, desde que converse em silêncio durante os trabalhos da sessão, inciso 3, inciso 4, respeite os vereadores, inciso 5, atenda às determinações da mesa. Parágrafo único. Pela inobservância dessas disposições, poderá o presidente determinar a retirada do recinto de todos ou de qualquer assistente sem prejuízo de outras medidas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 45 de 2018, da sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2018. A ata de número 45 de 2018, aliás, aos 12 dias do mês de novembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melim, Gilson Weifels, Gilson Furman, Alexandre Bochard, Arlete Arpe, Lothar Ramos, Mário Cabelo Prado do Centeno, Wendel Prates e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melim, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 44 de 2018, da sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2018, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do pedido de informação enviado através do ofício número 188. Em prosseguimento, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que se fizesse a leitura do ofício 240 de 2018, oriundo do gabinete da prefeita, ofício 01/2018, oriundo do grupo da colônia Centenário, convite oriundo da Prefeitura Municipal de Turso, indicação número 94/2018, subscritas pelos vereadores Arlete Arpe e Gilson Furman, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. A vereadora Arlete fez o uso da tribuna. O vereador Marlon fez a parte, como mais nenhum vereador fez uso da tribuna. A senhora presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, informou a retomada da votação do projeto de lei da mensagem número 24/2018 e solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura dos artigos a partir do artigo 48, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 24/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, os vereadores Arlete Arpe e a presidente fizeram uso do espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de novembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos. E para constar, pediu que lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 12 de novembro de 2018. Vilma Melim, presidente, Wilson Furman, primeiro secretário. Esta ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Alexandre, Marlon, Wendel e Arlete farão uso da tribuna. Primeiro, então, o vereador Alexandre. Senhora presidente, os demais colegas vereadores, colegas
desde aqui e pelo Facebook, boa tarde. A minha vinda à tribuna hoje é em questão ao projeto A Corsã. Projeto que deu entrada na casa dia 24/10, onde entrou na sessão para ser lido dia 30, e no dia 5 foi para as comissões. As comissões onde eu, o vereador Marco e o vereador Guri fizemos parte da Justiça e Redação. E sendo a outra comissão, vereador Otávio, vereador Wilson Furma e vereador Gilson. Entrando este projeto nas comissões, e a nossa comissão estudando o projeto, e achamos melhor no dia que o projeto deveria continuar nas comissões. Ou por que continuar nas comissões? Porque se trata de um projeto sério que vai mexer no bolso da comunidade. Tá, e na hora foi discutido ali e ficou. Mas o que me chamou a atenção, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para os colegas da Comissão de Finanças e Orçamento, porque Finanças, a nossa comissão é de redação, se tem algum erro de leitura e tudo, e a de Finanças seria para ver os cálculos, para ver o que realmente ia trazer de benefício para a população. E aí eu quero perguntar aqui para a comissão, se a comissão chegou a ler o projeto, a comissão de Finanças, se alguém de vocês poderia me colocar, se vocês estudaram o projeto, se vocês leram o projeto, se a comissão poderia me responder aí, eu fico grato. Pode ser, senhor Alexandre. Não, é o seguinte, ó, hoje, assim, a gente com certo orgulho tem aí a vida da Corsã aí, para o bem do município, para o bem de todos. Sabe que hoje, finalizado o ano, nós temos aí um prejuízo enorme, nós temos aí em torno de 250 mil ou mais de prejuízo que o município tem com a água. Então, o Tribunal de Contas vai começar a nos apontar. Isso vai cair até aqui na Câmara, para nós. E aí como é que fica? Aí então nós temos que correr atrás. Hoje o executivo está assim colocando assim, ó, como a Corsã está vindo aí por uma taxa de R$23. Então a gente tem a Corsã, o meu voto é a favor da Corsã. Agora, se não for a Corsã, o município hoje vai ter que legalizar, vai ter que botar as coisas em dia e vai ter que botar uma taxa. A taxa vai ser no mínimo de R$40 a R$45. E aí fica bem mais difícil, senhor Alexandre. Tá? Obrigado, colega. Só que não me conforme. Como é que uma comissão de finanças, porque nós não temos isso aí registrado na casa e nenhum projeto. Então, é dito de boca, nós não temos documento dizendo que é tanto disso, tanto daquilo. Nós não temos esse documento. Qual o benefício que o município de Rio Grande do Sul vai ter? Não tem. Como é que nós vamos votar um projeto aqui, assinando um projeto que não é brincadeira, é num prazo durante 25 anos, e nós não temos uma coisa concretizada? O disse-me disse é muita coisa. O seguinte, benefício para a prefeitura, para nós, do município do Sul, é o futuro. Tem que pensar assim, olha, se nós não temos água potável, jamais vai virar uma indústria ou comércio se legalizar aqui, por exemplo, hoje a 35, eles mesmos estão refazendo a água. Não tem condições, ninguém vai se colocar aqui. Se hoje nós temos 40% do pessoal que não paga água, não é a questão. O que eu quero, assim, eu quero colocar para vocês, que futuramente esse pessoal aí, que hoje está devendo ou que não paga água, eles vão ter emprego futuramente. De repente vai vir uma indústria, uma fábrica aí para nós se colocar aí. Se não, caso contrário, jamais, senhor Alexandre. Mas aí o senhor está me dizendo de repente, não tem uma coisa concretizada nem nada. São Lourenço tem há 15 anos, muito mais de 15 anos, 50 anos a Corsã, tem um parque industrial e até hoje não se instalou uma empresa lá. Então, só para nós colocar, o colega vereador, que o nosso município, a nossa água não é ruim. Os nossos funcionários que nós temos lá, Tu não está vendo prejuízo? só um pouquinho, colega vereador. Tu não está
o prejuízo que o município tem? Me mostra esse prejuízo conforme detalhado. Tu vai tirar isso aí da saúde ou da secretaria? Não, e algum lugar tem que sair esses 250 mil. Vereador, me mostre isso documentado. Tem que me mostrar documentado. Não adianta dizer que tem tanto. A gente sabe que não é tudo isso. A gente sabe que tem que fazer melhorias. A gente sabe que muitas vezes todos têm que pagar água. Eu sou a favor que todo mundo tem que pagar água e que a taxa da água R$10 não se mantém. Eu sou a favor disso aí. Eu sou contra tu pegar o teu bem do município e passar para uma empresa do governo. Isso aí eu sou contra. E nós estamos assinando um projeto, vai ser votado aqui, que a gente não tem ciência dele. O senhor tem ciência completa do projeto? Não tem, vereador. É bem claro que se nós colocarmos a prefeitura para ser responsável da água, a nossa taxa vai ser dos 40 a 45. Isso era um ano atrás, foi feito o levantamento. Senhores vereadores, você estava na reunião que nos foi colocado. E a Corsã está vindo aí por 25, 23 reais. A taxa, claro que aí dependendo do consumo. Eu vou jogar água fora, eu vou gastar à toa, por quê? Mas não traz a conta de uma conta da Corsã a R$23, vereador. Não tem, vereador. Claro, não tem. Mas se tu isso aqui futuramente fechar, a taxa é essa. A partir daí tu vai gastar. Se conforme o teu consumo, né? Não tem, vereador, a taxa R$23. Isso o tempo vai dizer se passar aqui na casa. Não tem, vereador. E hoje a situação do nosso município é precária. Muita gente não tem um emprego, muita gente está pagando aluguel e tudo, e não tem como pagar uma taxa da Corsã hoje. A gente sabe dessa situação. Nós sabemos que temos que buscar solução juntos, sim, mas não pegando, passando o problema para os outros. Uma empresa que só vai vir arrecadar daqui e levar para fora. Qual bem? Quanto o município vai ganhar do município? Tem um pessoal especializado em fazer essa água, em fazer conforme é a regra? Tu tem? Ué, vereador, nós temos nossos funcionários que têm os químicos. Eu tenho conhecido, eu tenho ido lá no tratamento, lá, vereador. Mas não é o tratamento ideal que tem que ser. Não é, mas é o que mantém durante 20 anos o município já. Por que a 35 tem que fazer a água, Alexandre? Tu tem a me dar uma explicação por quê? Alexandre, pode colocar. Vou te dizer para tu que tem que te informar melhor, vou te falar o seguinte, conheço o pessoal responsável que trata Mirim, Pelotas, que trata fruto, e precisa saber que toda água que é para fim de bebidas, ela tem que ser retratada para tirar o cloro. Não importa se a água é pior ou melhor, isso não influencia. O 35 pode ter a água da Corsã que ele vai ter que retratar para tirar o cloro. Isso não é desculpa. Tudo bem. E nós não temos uma coisa que nossa água não é adequada para certas coisas. Então, o que seriam essas certas coisas, vereador? Não, adequado eu queria dizer assim, ó, o tratamento tem que ser feito todo dia. E isso, na verdade, hoje acho que não está sendo feito assim. Como não, vereador? Nós temos funcionário lá e funcionário capacitado há 15 anos. Pode ter um curso e tudo, mas há 15 anos os nossos funcionários estão trabalhando lá. Me diz algum dia que deu problema na água. E tem os químicos responsáveis que muitas vezes é para aparecer lá e não aparece. Aí não é culpa dos nossos funcionários. Vocês já debateram demais, olha, vocês colocaram já, quando faltava água, quando vinha problema na água, é água suja de novo, era toda hora vocês reclamando. Aí vocês reclamam, agora sim vocês reclamam também que veio a Corsã? E vamos continuar reclamando. Quando for para defender o bem para o município, para a população, estaremos aqui trabalhando junto. Tu está tirando o futuro do município. Não, me diz qual é o futuro. Vê se tu deixa teu nome escrito aí que tu é contra a Corsã, tá? Não, eu vou deixar, com certeza eu vou deixar. Vou deixar. Porque aqui tem um povo que precisa. Aqui tem um povo que está lutando dia a dia para trabalho. Eu carreguei quase a vida inteira carregando água, sabe? Que se eu não pago, eu sei que eu tenho que ir lá buscar água do poço, com um balde. Vereador, eu sou a favor que todo mundo tem que pagar. Eu sou a favor que a taxa ela não supere R$10, tá?
Mas eu sou contra nós pegar um bem do município e passar para uma empresa do governo. Isso eu sou contra, vereador. Isso aí eu sou contra, e vou continuar sendo contra. Porque hoje diz que a taxa é 23, não é 23 reais, gente. Quando chegar na conta de vocês, vocês vão dizer. Aí vocês vão bater aonde? Não é. Fica aqui a minha indignação. Obrigado. Vereador Marlon. Boa tarde. Oi. Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, prefeita Selmira, público que nos assiste aqui na Câmara, quando é para nosso benefício. Vou colocar algumas coisas aqui, eu seria um pouco mais técnico, tá? E, por favor, não me interromper, senhor Deus, que eu não me dou uma parte. Queria colocar, então, que o Alexandre já colocou, né? Está aqui, está anotado, mas eu vou repassar, que São Lourenço tem a Corsã há mais de 50 anos, e agora eles falam que para vir empresa para Turuçu, precisa da Corsã. São Lourenço tem há 50 anos, tem um parque industrial, me aponta as empresas de São Lourenço. Lá não tem água. Por favor, o senhor não pode interromper. Lá não tem água também. O senhor não pode interromper, o senhor sabe muito bem disso, ele é advogado da Prefeitura. Presidente. 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 Ele já parou de falar, Marlon. Por favor, não interrompa, o senhor não foi convidado a falar. Vou colocar então, em uma postagem da prefeita Selmira, ontem ela colocou que o prejuízo é de 300 mil reais. Quem foi na audiência pública viu que é de 250 mil. Ontem aumentou automaticamente 50 mil. Porém, só um pouquinho, prefeito, por favor, não interrompa. Obrigado. Porém, desses 250 mil, 100 mil é de funcionários, que não poderão ser exonerados. Terão que cumprir outras funções em outros lugares ou nos lugares de origem. Temos um prejuízo de 150 mil. Um projeto que eu, com alguns colegas somos contra aqui, foi o Vale Refeição para secretários e para advogado da prefeitura, que ganha mais de 4.500 reais. Esse Vale Refeição, no montante no final de ano, dá 18 mil reais. Faltaria só 132. Dá. Enxugando dá. Enxugando dá. Tem CC um por cima do outro. Outra coisa que não fecha, que eu não consigo entender, é uma matemática muito simples. Na audiência nos foi colocado que a prefeitura precisaria hoje, para bancar a população, 40 reais por casa. Estou mentindo? 40 reais por casa. Aí empataria. Aos trancos e barrancos empataria. A Corsã, vindo com o valor que vai vir, todo mundo sabe qual é o valor, teria prejuízo. Como assim? A Corsã cobrando 50, 60 dá prejuízo, a prefeitura cobrando 40 dá lucro? Ou empata? Tem coisa que não está certa. Mas, né, para finalizar, outra coisa, vereador Alexandre e demais não me deixam mentir, que a prefeita disse para nós na reunião para a gente aprovar esse projeto agora, que em 2 anos o povo esqueceria. Verdade ou não é, Alexandre? É verdade. O povo ia absorver e esquecer, é assim que se trata. É verdade, você sabe que é verdade. Ó, então aqui ó, lei número 298 de 2001. Gabinete da Prefeita, 27 de dezembro de 2001. Selmira Milico Fernebach. Registre-se e publique-se. É uma lei dela, muito boa, porque nós não podemos tirar o mérito dela, foi ela que trouxe água para Turuçu, foi ela que construiu a caixa d'água. Isso é mérito dela e não dá para tirar, porque a verdade tem que ser dita. Nessa lei diz o seguinte, vou ler para vocês uma parte. Artigo 7. A tarifa de consumo será reajustada por decreto do Executivo. Não culpo também só ela, culpo a antiga administração que nunca reajustou a água. Por isso que a gente está onde está hoje. Parágrafo 1º. Se a tarifa não paga no prazo de 30 dias após o vencimento, será suspenso o fornecimento de água mediante prévia notificação. É o melhor parágrafo dessa lei. A água tem que sim ser cortada.
Eu não estou aqui dizendo que vocês não merecem uma água boa. Eu sou a favor de uma água de qualidade. Mas eu sou a favor que vocês, eu e todos nós pagamos essa água. Do jeito que está hoje, R$10 não dá. Não dá mesmo. Eles têm razão. 20, 30 também não dá. Mas pagar 70, 80? No site da Corsã, se vocês olharem, a tarifa social R$30,90. Social. Mais 5,10 por metro quadrado. E outra coisa, mas como não cumprem as leis, vou ler um decreto para vocês. Assunto: uso de celulares em repartição pública. Todas as repartições públicas. No dia 10 de janeiro de 2017, a prefeita, no qual eu elogiei aqui ela nessa casa, proibiu o uso de celulares nas repartições públicas. Funcionários começaram às 9 da manhã e terminaram às 16h09 da tarde, de picuinha no Facebook. Se é para cumprir a lei, vamos cumprir a lei. Vamos cumprir os celulares, vamos cumprir o tratamento de água. Eu sou contra a Corsã, mas sou a favor da cobrança, que seja ríspida e que seja justa. Entregar o nosso tratamento de água. Temos aqui a minuta do contrato, que é padrão, do contrato padrão, que não fala se é 25, se é 35, quando começarão as obras, é tudo assim, eles me disseram. Então assim, ó, se for aprovada a Corsã, beleza, é direito, é democracia, respeito o voto de cada colégio. Se for reprovada a Corsã, podem ter certeza que a prefeitura terá o meu apoio para reajustar as tarifas de água. Aí vamos sentar e fazer uma coisa que não seja absurda para o povo. Absurda, como o vereador Alexandre disse, tem gente que paga aluguel, tem gente, eu venho aqui todos os dias, gente. Todos os dias os funcionários não me deixam mentir. E muitas vezes aparece gente pedindo leite, sacola de comida. Infelizmente ou felizmente eu não posso dar. Eu não posso dar, mas corta o coração. Então, já adianto, vai ter votação. Sou contra a Corsã, mas sou a favor de uma adequação no nosso tratamento de água. Obrigado. Vereador Wendel. Presidente, não vou dar parte para ninguém. Em primeiro lugar, queria dar uma boa noite a todos, agradecer a presença de vocês, aos colegas vereadores, ao prefeito, e dizer para vocês que um dia essa hora ia chegar. A gente sabia da questão da água, mais cedo ou mais tarde teria que ser feito algo, mas, no meu pensar, acho que a Corsã não é a solução. Não é a solução porque a realidade do nosso município hoje é uma realidade bem triste. Não temos emprego, as pessoas passam necessidade, as pessoas fazem, muita gente trabalha em serviços alternativos, não tem que trabalhar às vezes no interior, tem que trabalhar onde aparece. Então, assim, a gente sabe de famílias onde tem um aposentado que sustenta várias pessoas. Olha, se você sair em casa e conversar com as pessoas, vão ver da realidade que é. A gente sabe da dificuldade que é hoje no nosso município. Então, eu acho assim, ó, que basicamente são essas pessoas que utilizam a água, não são a parte rural, é a parte mesmo aqui urbana, né? Então, por isso, resolvi fazer uma consulta popular, informal, simplesmente conversando com as pessoas, para saberem o que elas acham. E fiz uma estatística, só para vocês saberem, que em 348 casas que eu visitei, 13 foram a favor da Corsã e 335 contra a Corsã. Isso representa 96% de reprovação, em torno de 75% de todos os usuários hoje de água. Então, quer dizer que é uma decisão quase que unânime. O povo não quer Corsã. Então, eu acho que o meu papel como vereador hoje, já que eu, se fosse no meu lugar, se eu fosse o administrador do município hoje, em vez de ter feito uma audiência, em primeiro lugar eu faria um outro sistema, uma reunião, um plebiscito, onde as
realmente queriam ou não avançar. E no segundo ato, já que as pessoas dizem que não querem, iria colocar uma outra solução, que talvez seja o que o colega Marco falou, de fazer um preço adequado, que vá cobrir, porque hoje a gente sabe que realmente esse valor está difícil, tem que ser um valor mais justo, onde que nós vamos pedir a aprovação de todos, que todo mundo vai ter que realmente pagar, porque senão não tem como, não existe água de graça. Então, assim, ó, mas isso é o entendimento do quê? De uma conversação, de a gente poder ajudar as pessoas, porque a gente sabe da situação do nosso município. Como a gente vai em outras pessoas? Nós estamos hoje aqui, nós somos vereadores e talvez outros cargos, porque o povo nos colocou aqui. Então, nada mais justo que a gente ir de encontro que o povo pensa. O povo pensa que isso é ruim, a gente tem que, né, então, ir de encontro que o povo pensa e achar outras soluções. Então, por isso que eu digo para vocês, dentro dessa conversação que eu tive em várias casas, o que o pessoal coloca? Teve a parte lá de baixo da parte da Coreia, o pessoal não se nega a pagar, o pessoal quer pagar, mas o pessoal quer que seja colocado os canos, os relógios, né? Tem a questão de a melhora da água, que hoje a nossa água às vezes tem dias que está muito ruim, que seria a contratação de um químico, né? Mas isso tudo precisa de um reequilíbrio financeiro, de que se pague sem dinheiro, já que o município não tem, que a gente consiga colocar essa taxa em dia para que a prefeitura não tenha esse prejuízo, para aí a gente começar a investir em algumas coisas. Eu acho que o caminho é por aí. Esse seria um caminho mais interessante. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olha, uma das coisas que foi muito comentada é o desperdício d'água, já que hoje se fala, pô, a Caixa fica derramando meio-dia, tem domingo você fica derramando meio-dia. O que ocorre? Para quem não sabe, eu, o colega Mago, tem uma indicação na casa, né, colega, um projeto, foi mandado um projeto junto, envolvendo com a universidade, que era uma coisa séria, queriam fazer para nós uns sensores com placas que ia acabar com o desperdício. Ia ter uma sirene lá embaixo que ia ser acionada, para o pessoal saber antes de derramar, poder desligar lá. Isso já está no papel, que é o projeto pronto, aprovado, abaixo o custo, é sempre menos de R$1.000. Então, assim, eu acho que era uma coisa bem investida. Até hoje não foi colocado em prática, não sabemos porquê, né? Mas seria a solução para essa questão do desperdício da água que vem derramando lá. Outra coisa que foi muito questionada para as pessoas, a cobrança irregular. O que é a cobrança irregular? A cobrança irregular é o seguinte, é que no mês tu recebe isso, eu não vi numa casa nem duas, isso eu vi na metade ou mais. E no mês tu vem 20, no outro tu vem 60, ou vem 50, aí no outro volta para os 20, aí daqui a pouco vem 40, e assim vai indo. Então, assim, ó, às vezes a gente não sabe, aí falam que é problema do relógio, que é um vazamento na tua casa, mas só que eu me pergunto o seguinte, o rapaz que tira a leitura, eu conheço o rapaz, ele não tem como se enganar em 50% das casas de um dia, pode, porventura acontecer em uma casa, eu acho que não acontece, eu conheço ele, ele fala direitinho. Eu acho que isso, alguma coisa de errado tem, porque dá um problema no relógio, ou dá um vazamento na tua casa, isso em 100, um pode dar, mas não vai dar em 50%. Então eu acho assim, tem que ser revista essa forma de cobrança, porque assim, o pessoal se queixou muito disso, e realmente acontece, vocês pegarem, quando você pega lá em casa, eu estou mostrando para vocês, um dia dá um valor, outro dia dá outro. Assim, ó, como é que eu passo a consumir de 10 metros de água, daqui a pouco eu vou passar para 20? É a mesma máquina de lavar, é as mesmas pessoas usando banho, é o mesmo gasto para comida, não tem como, entendeu? Dá e no mês tem, outro não tem. Então, eu acho que essas são coisas que têm que ser revistas, que nós temos que pegar e rever. Isso é uma queixa constante das pessoas. Então, assim, ó, eu acho que a solução seria dessa forma. Outra questão que eu coloco assim, ó, foi colocado até para nós lá na agência, que vai ser usada as máquinas da prefeitura, da prefeita, que vai ser colocado as máquinas para fazer a colocação dos canos, né? Então, assim, o que ocorre? Se a gente vai dar as máquinas para fazer a colocação. Esse tempo eu estive aqui na agricultura e vi que tem vários canos ali, tem bastante canos que são da água, que foi comprar para vez. Foi gasto, alguns foi gasto, mas tem bastante cano ali. Talvez já dá para fazer metade ou mais da Coreia. Então, por que não pegar nossas máquinas e já fazer? Se nós vamos dar para forçar fazer, nós mesmos podemos fazer. A máquina é nossa, funciona nossa, a gente responderia. É só questão de ter o cano. E o cano está ali. Eu tenho, fui ali, olhei, bati foto, está ali o cano. Para quem quiser ver. Então, acho que assim, ó, tem solução. Tem uma forma diferente da gente resolver. O que nós não podemos é botar essa conta nas costas das pessoas.
As pessoas, hoje tem dito aqui, para quem não sabe, isso foi uma conversação com as pessoas, e as pessoas, é unânime, as pessoas não querem. Mas muita gente que hoje tem alguém que trabalha na prefeitura, ou que até trabalha, foram contra a Corsã. O que eu estou falando não é uma besteira. Se vocês querem contra isso aí, mas agora os vereadores que votarem sabem que vão estar votando de povo. O povo não quer. O povo não quer de forma alguma. Então vocês vão estar cientes, vocês estão fazendo uma coisa contra as pessoas e votaram, talvez alguns votarem em vocês. E daqui 2 anos não vão ter eleição e vai ter gente batendo nas portas e pedindo votinho. Quero ver com que caras vão bater nas portas e pedir votinho. Esses vão ficar marcados assim, ó, escrito. E não tem essa pergunta, não tem, eu já falei para o presidente que não tem parte. Aqui, ó, e eu quero que vocês gravem isso aí. Eles dizem que as pessoas vão esquecer. Não vão esquecer, porque a Corsã é pro resto da vida. Nunca mais nenhum município tirou a Corsã. Depois de ter Corsã, nunca mais sai. E nós vamos virar refém da Corsã. Então, vocês marquem bem os nomezinhos. E falem para o resto do pessoal que não pode vir, que eu acho que muita gente vai estourar. Outra coisa que eu quero, para encerrar, falar aqui, ó, é relativo, uma coisa que eu tive, assim, uma preocupação bem grande da minha parte, assim como eu estava falando já da situação para vocês das pessoas, que às vezes são aposentados, que a pessoa, enfim, tem que comprar remédio, tem que pagar o botijão, a luz, tem gente que não gostou de fazer, tem dias que é só o arroz e feijão, e não tem nenhum ovo para fazer. Olha, eu sei da situação, eu sei o que é isso. Agora, o que acontece hoje? Simplesmente o nosso município faz um parcelamento de 36 vezes. Tem gente que está com uma parcela aí de 100 e tantos de água, mais um pouco de IPTU. A pessoa tem que escolher entre comprar um remédio, pagar a luz que é cortada, e entre às vezes dar comida para o filho que está chorando. E ele vai deixar o quê? Ele não vai pagar. Ele não tem como pagar, não é que ele não queira, é que ele não tem a condição financeira de pagar. E eu acho que a gente tem que achar uma solução para isso. Uma das formas, eu tive a lei aqui de parcelamento, que eu tenho na minha mão, que é a lei 1310 que passou nesse ano, né? E a gente faça uma alteração nessa lei, que é de 36, Pelotas hoje faz em 120 vezes. É melhor a prefeitura receber um pouquinho e receber do que não receber. Porque tem muita gente que não vai ter você pagar. 60 e poucos não vai pagar. Agora, se for daqui um pouco 25, 30 reais, dá para encaixar. Então, assim, eu sugiro, vou pedir para a nossa presidente aqui, botar em votação, quero fazer uma indicação pedindo que seja alterada, aqui, ó, artigo 2 da lei 1310 de 2018, artigo número 2, que passe, ver se isso pode, se é legal. A gente, Pelotas, eu consultei Pelotas, consultei a Câmara de Pelotas, 120 vezes eles fazem. Se for possível, eu sei aqui, ó, outra questão, a gente alterar isso aí para 120. Se sabe que não pode ser abaixo de 10 reais a parcela, isso é dito. Vereadora Wendel, Sim. pode ser mais claro com a tua indicação? Não, quero fazer uma alteração na lei, né, primeiro. Quero fazer uma alteração. O artigo, a lei é a 1310 de 2018, tá? O artigo 2, o artigo 2º, que passe de 36 para 120 parcelas. Porque aí as pessoas vão ter condições de pagar. Porque senão não tem como pagar. E a realidade, tem muita gente que tem parcelando. Vou te dar um exemplo hoje. Nosso colega Guri está parcelando, está pagando água. Né? Nosso colega Guri, quanto paga por mês? Responde para nós. 170 reais. Ele está conseguindo ter vereador, mas também com dificuldade, porque é uma família grande. Agora tu imagina quem ganha aí um salário mínimo. Paga como se for esse valor? Não tem como pagar. Então, assim, ó, eu estou aqui pensando nas pessoas, eu não estou pensando no resto. Eu estou pensando nas pessoas, porque assim, ó, nós estamos aqui para representar um povo e precisamos resolver. Não podemos pensar só, é que nem o colega disse, a Corsã veio, a história de empresas não impede, não existe impedimento de empresas por causa da Corsã. A Corsã pode vir igual. Nós tinha lá, nos sítios, que agora acho que não sei se parou ou não, nós tinha ali do André e do Jânio, que fazia conservas, que dava emprego para as pessoas, todos utilizavam a água e trabalhavam de forma regular, normal. Então, assim, isso para mim é uma coisa muito vaga. Só que gostaria de deixar essa mensagem. Vereadora, vamos fazer a votação então da indicação. Vamos fazer. O vereador Wendel coloca em votação, desculpe, em discussão primeiro, né? Ele quer alterar a lei 1310
de 2018, o artigo 2º, de 36 parcelas para 120, quem tiver dívida, né, no município. Em votação, então, foi aprovada por unanimidade a indicação do vereador Wendel. Então, pessoal, bom, eu acho que a princípio era isso. Quero agradecer aqui a presença de todos e quero dizer para vocês que eu estou sempre do lado do povo e que vocês podem ter certeza que vai ter alguém para brigar para vocês sempre. Se hoje não querem olhar para vocês, a gente tem alguns que querem olhar. E nós estamos aqui para defender vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos por ter vindo. Vereadora Arlete, agora. Boa tarde a todos, a presidente, os demais colegas, os nossos colaboradores aqui da Câmara, também a todos que nos assistem no Facebook e aqueles que estão presentes nessa sessão diferenciada, né? Bastante diferenciada. E eu estava escutando o que o Mário, acho que comentou sobre a lei, e gostaria de dizer que um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado é isso, o cumprimento da lei. Esse desgaste emocional que estamos vivendo é porque não foram cumpridos a lei. Na verdade, a lei de 298/2001, do governo da Sonira, inclusive, ela diz aqui que tem que ser pago a água, como a maioria concorda, e que pode se cortar a água. O porquê nunca foi feito isso é a minha pergunta. Quando se diz que os vereadores fazem muito pouco, estamos fazendo. Resolvendo o problema que vem se alastrando. E se a gente não parar com ele um dia vai dizer não para nós. Vai dizer não água, não vai ter água, porque a gente vê que estamos entrando num buraco. E esse buraco pode ser o fim do nosso H2O. Ninguém vive sem ele. Isso é universal. Todo ser humano precisa, todo ser vivo precisa. Então eu também vou, aqui neste momento, pedir que todo mundo tenha essa consciência de que a gente tem obrigações sim com o município. A gente tem agora dificuldade de pagar porque ficaram enormes. Inclusive o vereador Guri, eu vi a conta dele ano passado. Quando ele veio aqui, a gente cobrou dele também, que era bastante dinheiro para um ser humano assim pagar de imediato. Tem que se parcelar. E inclusive eu peço, Zelmira, se isso é possível, de passar para 120, isso seria até um alívio. Então, eu achei uma ideia que é muito boa do Wendel, né, que a gente também não quer que ninguém fique sem água ou, enfim, não consiga pagar. Mas volto a dizer que esse nosso vício de não querer pagar nos está custando muito caro. Eu acho que é esse o primeiro passo. Se a gente quer que o nosso município cresça e que ele apareça, nós temos também que contribuir com a nossa parte. Eu me perguntei durante esses últimos dias que, na verdade, essa concessão é por 25 anos, né? E esses 25 anos eu me perguntei o que vai fazer o município para fortalecer a água lá no Andersão, o que vai fazer o município para fortalecer a água em vários lugares, inclusive o loteamento que está se pensando em fazer aqui no município, né? Eu gostaria de saber quem teria a resposta. Porque sempre acaba na marmelada. Bem assim. As pessoas não contribuem também. Porque não podem. Que agora o fundo já está acontecendo, né? Porque é muito, muito dinheiro. Que a gente vê o quanto as pessoas estão devendo. E eu também gostaria de dizer que, assim como a senhora diz, tem tirado a saúde e da educação,
limpeza, enfim, tudo fica quase zerado. A nossa Secretaria da Agricultura, pelas últimas apresentações que foram feitas aqui, está zerada em dinheiro. Eu não sei como é que eles estão fazendo. Daqui a pouco vai todo mundo sair com enxada e capinar, porque é isso que vai ser feito. Então, é difícil, é um desgaste emocional. A gente tem que pedir que seja iluminado para que a gente tome a decisão favorável a todos nós, porque quando a gente fala dos moradores, eu sou morador e nem tenho intenção de me mudar aqui tão cedo. Talvez é aqui que eu vou ficar pro resto da minha vida. Mas eu gostaria de dizer que pesa. E quando se fala com tanta facilidade que o vereador não faz nada, isso também dói. Porque não é fácil. O ofício da gente, ele é quase crucial. Porque tu sempre fica ouvindo a pessoa que tu anda na rua, e aí tu também fica ouvindo o executivo que tem os seus problemas, ainda mais neste momento que a verba no município está em ordem decrescente. Estamos segurando tudo que dá. E estamos segurando também essa ideia de o que vamos fazer. Então não pense que foi fácil. Eu tive tontura, tive mal-estar, discussões, enfim, né? Não sou muito de brigar, por isso que eu acho que eu fico na minha, né? Mas Deus há de nos auxiliar. Mas eu gostaria de dizer que continuo perguntando o que nós conseguiríamos fazer em 25 anos se a gente não vai cobrar água? Qual é a melhoria que eu posso apresentar para o povo? O que nós faríamos? É nisso que eu me pego. É isso que eu vou me perguntar até o último minuto que eu vou votar. Vamos fazer uma barragem que hoje é de saco e fazer decentemente? Vamos conseguir? Vamos fazer com que chegue água lá no Anderson, que reclamam tanto, não sei se tem alguém lá no Anderson, mas eles estão sempre sem água e vivendo. E os projetos sociais, eles têm que acontecer, Silvia. Eu também gostaria de fazer, né? Porque nós sabemos, todo mundo fala que o nosso município é pobre. E a gente é. Eu me considero um deles. Um pouco mais privilegiados, talvez, porque eu também tenho bem mais idade, né? Já não daria tempo para fazer muita coisa. Mas os municípios hoje, eles trabalham muito com programas sociais. Então, esses que realmente não têm condições, a gente tem que ajudar. Mas não é aquele que vai lá e declarar que não tem. É aquele que prova que não tem. Porque tem gente que prova. Como? Recebem bolsas, recebem medicamentos, recebem tudo. Então, que bom. E que seja também incluído a água, porque a gente possa favorecer isso. Porque, claro que eu não quero que ninguém fique sem água, né, Silvina? Porque não é só a Corsã ser aprovada. Hoje a gente sabe que se a Corsã for aprovada, vai cobrar tanto. Mas se a Corsã não for aprovada, já foi dito pela prefeita que o R$40, R$45 já tem que se cobrar também. Então, também não é tão pouquinho, né? Essa taxa Sem investimento. sem investimento. Aí, então, é sem investimento. Volto a perguntar. E o que faremos daqui a 25 anos? Em 25 anos, o que a gente vai fazer pelo Sul? Não. Tá, obrigada. Eu só gostaria de dizer, não é por nada não, é que as pessoas também cansam, né, da gente ouvir. Eu acho que eu já falei a minha parte. Eu queria agora... Tem que cobrar água. Tem que cobrar. Eu vou também utilizar a tribuna hoje para uma coisa boa também, né? De vez em quando é bom agradecer. E principalmente a Deus, que nós estamos aqui, todos, né, saudáveis, enfim. Eu gostaria de agradecer ao senhor Jairo Pedro Nunes, que é o diretor da funerária São Lourenço. Ele atendeu uma solicitação em conjunto que eu fiz com o Alexandre, e a gente pediu 2 ventiladores, poderia ter sido mais, né? Mas ele disse que ia dar 2, tá bom? De parede lá para a capela municipal. E aí, então, agradecemos a funerária São Lourenço pelo atendimento ao ofício do dia
7 de maio de 2018, que foi entregue em mãos, né, para o senhor Jair, e assim argumentamos a necessidade da capela, porque a gente sabe que a funerária utiliza bastante, quer dizer, sempre, né? Então, como eles utilizam a funerária que é municipal, a gente pediu e ele cedeu. Eu acho que já foram colocados, inclusive, né? O Rodrigo falou que sim. Eu só não fui lá olhar, não sei se o Alexandre já foi lá ver como é que ficou, mas certo ficou bem. Então a gente agradece muito o seu Jairo e a gente assim vai comendo nas beiradas e consegue uma coisa aqui e outra lá. Assim como a gente conseguiu fazer nossa banda tocar, a gente vai também conseguindo aqui um pouco. Eu tô louca pra ver a rede de luz cruzada na rua João Mário. A segunda me prometeu de botar a luz lá no contorno. Na frente. Estou usando luz emprestada lá. Eu queria agradecer então a todos, né? Pessoal, gente manifestar. A A senhora conversa depois com o prefeito. Eu gostaria de agradecer a todos a presença. Isso é democracia, é muito lindo ver o pessoal participando. E que bom que sempre fosse assim, né? Que a gente tivesse todo mundo nos ajudando nessas missões de vista. Obrigada. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 27 de 2018, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 27 de 2018. O presente projeto de lei autoriza a realização de convênios de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de contrato de programa com a COSAN e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente basado dentro das técnicas jurídicas. No entanto, salienta o relator, vereador Alexandre Borchardt, que o presente projeto de lei carece de documentação precisa e esclarecedora quanto aos termos da contratação do convênio de cooperação, declarando-se contrária ao presente projeto. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2018, Vacilo dos Santos, presidente, Marlon Prazo Centeno, secretário Alexandre Borchardt, relator. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, projeto de lei número 27 de 2018. O presente projeto de lei autoriza a realização de convênios de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de contrato de programa com a COSAN e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2018. Wilson Foro, presidente. Gilson Beni, Feifus, secretário. Lothar Rous, relator. Coloque em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloque em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao secretário, ao primeiro secretário, para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Senhor presidente, antes de começar a leitura, eu gostaria de que colocasse em votação nominal Sim. O projeto. Artigo 1º, senhor juiz. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul em consonância com o artigo 241
da Constituição Federal, o qual definirá a forma da atuação associada nas questões afetas ao saneamento básico do município, conforme minuta anexa. Em discussão? Acho que, senhora presidente, colegas vereadores, antes de nós começarmos então essa questão polêmica do projeto, eu gostaria de colocar ali, a vereadora não me deu uma parte, mas está no seu direito, respeito sua opinião e respeito a opinião de todos. Só mais uma continha aqui, que eu vi a prefeita falando que não teria investimento. Em média, R$45, em média, vezes 900 casas, R$40.500 por mês, vezes 12, R$486 mil por ano. Acredito que os secretários que tanto amam o município, né, abririam mão do seu vale-refeição, mais R$18 mil por ano, totalizando R$504 mil. Teríamos sobrando R$204 mil para investimento na cidade, querendo dar. Hoje vamos vender a nossa água, amanhã vamos vender o nosso posto de saúde, depois vamos vender a nossa coleta de lixo e depois vamos vender nossas escolas. Assim, fugiríamos dos nossos problemas. Quem recebeu a prefeita aqui em suas casas sabe. Está aqui. De tudo isso aqui, a única coisa que ela cumpriu foi a coleta do lixo. A única coisa. Querendo fazer investimento, dá sim. Basta querer. Dizem por aí no Facebook que nós que somos contra queremos apenas voto. Eu não menti na casa de ninguém. Se eu mentir, estou fazendo alguma coisa diferente, podem me desmentir agora. Então, essa conta deve ser levada a sério. Mais R$200 mil para investimento, sim. Por favor, votação nominal, por gentileza. Em discussão aí do projeto, alguém quer falar alguma coisa? Em votação, começa pelo senhor Gil. Voto meu é favorável à votação. Vereador Lotário. Voto sim, com votação. Eu sou contrário a esse projeto absurdo que está acontecendo em nossa cidade. Sou contra a Corsã. Eu sou contra a Corsã. Vereador Guri. Eu sou a favor da Corsã. É difícil. Eu sou a favor da Corsã. Vereador Gil. Eu sou a favor da Corsã. Aprovado por maioria o artigo 1º. O artigo 2º. Sim, tem que votar todos os artigos, vereador. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de programa com a Corsã nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de 4 de 2005, Decreto número 6.017 de 2007 e Lei Federal número 11.445 de 2017, delegando a prestação de serviço de abastecimento de água potável, compreendendo a execução de obras de infraestrutura e atividades afins, conforme minuta padrão anexa. Em discussão. Em votação. Senhor. Favorável. Favorável. Contra. Contra. Eu voto contra. A favor. A favor. Eu sou a favor. Aprovado por maioria o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Fica o município de Turuçu, Rio Grande do Sul, autorizado a firmar convênio com vistas a delegar à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGEX, a regulação do serviço público delegado de abastecimento de água potável. Em discussão. Só um pouquinho. Posso falar? Sim. Eu acho que sim, que a expectativa desse projeto, ele gera em torno de certas pessoas. E eu gostaria de dizer claramente, sem nenhum mistério, que eu fui uma das primeiras pessoas a se preocupar com a água da população. Em fevereiro, quando eu assumi aqui, eu fiz um pedido de informação
para saber de como estava sendo tratada nossa água. Fui lá olhar, vi e estou vendo. Então, o meu direito de votar está em evidência. E eu gostaria de dizer que isso não é nada político, não. Que eu já votei contra a prefeita, aliás, eu brigo muito, e nós, assim mesmo, respeito o trabalho dela. E eu estou fazendo hoje o que o meu coração mandou. Ele sai daqui, ele não sai politicamente. E eu sou muito pouco preocupada também se vão votar ou não, que eu escutei, né? Muita gente me dizer, mas tu não vai ganhar voto. Isso hoje não me interessa. Eu faço a pergunta para mim mesma. O que eu posso fazer pela população? Para melhorar a vida de todos, não é para piorar, não. Então, eu acho que bem consciente. Obrigada, presidente. Continua a discussão, artigo 4. Atitude Silêncio, pessoal. Vamos escutar o vereador do Wendel. Sim, mas eu acho, vereador, respeito a tua opinião, mas assim, ó, eu não sei como é que a senhora vai conseguir conviver, não sei o que houve que a senhora mudou direto, porque eu sempre tive uma concepção da sua pessoa, eu sempre achei a senhora uma pessoa humana, que se preocupava com os que têm menos, mas eu não sei por que a senhora mudou de opinião. Olha, vou lhe dizer que, eu estou falando, depois quando eu terminar a senhora fala. Olha aqui, ó, porque eu hoje, eu não estou votando, eu estou votando para as pessoas, mas eu achei que a senhora tinha essa, mas não sei por que tu mudou essa concepção. Quem vai sofrer vão ser os menos favorecidos, por causa de um voto errado. E essa consequência não é de um dia, dois, vai ser uma vida toda. Porque a corrupção não vai, a corrupção nunca mais vai sair de um Não é o meu voto. Eu Não é sou meu voto. voto. Quantos votos preciso? Seu voto. É só o meu voto. Eu não sei. Por que tu me escolheu? Por que a senhora não tenta votar diferente? E por que tu me Por que escolheu? a senhora deu explicação? Por que tu Por tá que a pensando senhora que eu deu tenho explicação? essa Mas ninguém deu explicação aqui. Só quem deu foi a senhora. Está me doendo alguma coisa? Não, com certeza. Pessoal, vamos Não? respeitar. Vamos votar então o artigo 3º. Alguém mais quer discutir o artigo 3º? Está em votação. Aprovado por maioria o artigo 3º. Senhora presidente, eu voto contra o artigo 3º. Desculpa, vamos votar. Seu Wilson começa votando então o artigo 3º. Favorável. Favorável. Contra. Eu sou contra. Favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Aprovado por maioria o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. Poderão ser delegadas mediante convênio de que trata o artigo 3º, dentre outras, as seguintes atribuições relativas ao serviço público de abastecimento de água potável. 1. Regulamentar o âmbito das competências inerentes à regulação, o serviço delegado sem prejuízo e com observância da legislação federal, estadual e municipal implacável. 2. Fiscalizar a prestação de serviço nos termos definidos nos planos de trabalho, ajustados anualmente entre as partes, que fará parte integralmente do convênio. 3. Homologar, fixar, reajustar e revisar tarifas, seus valores e estruturas na forma da lei, das normas pertinentes e do contrato de programa. 4. Cumprir a fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço, bem como as cláusulas do contrato de programa. 5. Zelar pela qualidade do serviço na forma da lei e do contrato de programa, inclusive mediando o exame dos planos de investimentos de serviço a serem apresentados pela Corsã. 6. Atuar como instância recursal no que concerne às penalidades contratuais aplicadas pelo município. 7. Estimular a universalização e o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços e da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, de acordo com o que for definido no plano de trabalho referido no inciso 2 supra. 8. Estimular a participação e organização de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço, de acordo com o que for definido em plano de trabalho referido no inciso 2 supra. 9. Mediar e arbitrar no âmbito administrativo
eventuais conflitos decorrentes da aplicação das disposições legais e contratuais. 10. Homologar o contrato de programa, praticando a delegação dos serviços públicos de abastecimento de água potável. 11. Requisitar os delegatários as informações necessárias ao exercício da função regulatória. 12. Elaborar estudos e projetos com vistas ao aperfeiçoamento do serviço público delegado e da busca da modicidade tarifária. 13. Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do sistema. 14. Aplicar sanções regulatórias conforme a resolução expedida pela AGERS. Em discussão? Senhora Presidente, para colocar para os senhores vereadores e o pessoal aqui, que quando eu falo que não se estuda, ou às vezes não estou nem aí para o povo, a Comissão de Finanças nem analisando o projeto, porque chegou nas comissões já votaram, também, né? Eles têm 2 serviços, né? O funcionário público procura falar com um vereador no Lotário da vida hoje, colega vereador Lotário, onde tu vai encontrar ele, está trabalhando. A lei permite, mas é lamentável que eles não analisaram, não quiseram nem saber o quanto vai vir para o município, o que o município vai ter disso. E eu, estudando o projeto ali, no artigo 4º, inciso 3º, que pode ser o delegado, a Corsã, fixar e reajustar e revisar as tarifas, seus valores de estrutura na forma da lei, das normas pertinentes e do contrato de programa. Com este artigo, a Corsã tem que fazer o que conforme eles quiserem, sem nós interferirmos. Faz favor, assessora. Então, gente, só para colocar que é lamentável. Nós vamos pagar o preço. Vocês vão ver. Em discussão, artigo 4º. Em votação. Senhor Deus, começa. Favorável. Favorável. Contra. Eu sou contra. A favor. Eu sou a favor. Aprovado por maioria o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. O município exigirá a ligação obrigatória de toda a construção e prédios considerados habitáveis, situados em logradouros que disponham dos serviços às redes públicas de abastecimento de água potável, executando-se da obrigatoriedade prevista apenas as situações de impossibilidade técnica que deverão ser ajustadas perante os órgãos competentes, sendo que as ligações correrão às expensas dos usuários nos termos de legislação municipal do artigo 18 da Lei Estadual número 6.503/72 e do artigo 137 da Lei Estadual número 11.520/00. Está em discussão o artigo 5º. Quero só deixar aqui para o pessoal a minha preocupação e sugerir uma coisa para vocês. Sabe o que vocês fazem agora? Quando der chuva, você já compra o balde, bombom e bota já na goteira. Sabe por quê? Porque naquele dia da audiência foi discutido com o diretor da Corsã se os poços poderiam ser usados. Sabe o que ele disse? Que existe uma lei que é onde passa água tratada, não pode usar os poços. Então, aí eu vou dizer para vocês, se havia uma fiscalização rígida, que não vão mais poder usar os poços, né? A pessoa não tem como pagar a água da Corsã, que é cara. Vai esperar a chuva para tomar água, então, né? Eu acho que vai ser esse o caminho, né? Ou vão bater na casa da prefeita de alguém para pedir uma aguinha, porque o que vão fazer? Não vai ter o que fazer, né? Então, eu acho, eu começo com minha preocupação por aí. Eu vejo o lado que então,
É uma pena, né? Infelizmente alguns não refletiram e não pensaram nessa situação. Senhor vereador, acho que tu não entende muito bem dessa situação, cara. Tu sabe que é tu tem um posto d'água do lado de uma fossa, do lado de um canto de esgoto? Sabe o que é isso? Ela vai acabar contaminando. Esse é o problema. Químico formado, né? Graças a Deus eu não preciso disso, mas eu tenho tanta coisa. O que está em votação é o artigo 5º, então o assunto tem que ser do artigo 5º. Se não for do artigo 5º, a gente não tem que discutir. Teria que ter discutido na audiência esse assunto. Também. Não foi eu que deixei minha mensagem para vocês. Está em discussão o artigo 5º. Mas é melhor ter água. Em votação. Vereador Wilson, em votação. Favorável. Favorável. Contra. Contra. Eu voto contra. A favor. A favor. Eu voto a favor. O artigo 4º foi aprovado por maioria. Desculpa, o artigo 5º foi aprovado por maioria, então agora o artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Senhora Presidente, só para deixar bem claro, tá? Que eu não retiro nada do que eu falei, mas que eu respeito cada voto, respeito o voto de todos, principalmente não concordo, mas respeito o voto da Beth, respeito que ela foi minha professora. Isso não quer dizer que eu concorde com ela, tá, gente? Tenho certeza que ela tomou essa decisão, ela tem os motivos dela. Sou completamente contra a posição. Mas respeito o teu voto, Arlete, tá? Te admiro muito. Espero que, de coração, que tu não te arrependa. Que a gente não deve se arrepender das coisas que faz, só das coisas que não faz. Desejo... Quer parar de interromper? Falta de respeito. Senhora Presidente, se o povo falasse... Desculpa, eu não escutei ninguém falando. Ah, tá bem. Dizer então que, prefeita, que as empresas venham agora. Se tiver projeto passar nessa casa para aprovar terreno, como a gente já fez, a gente vai aprovar, que é para o bem do município. Dizer que a gente está aqui para cumprir o nosso papel, a gente não vai esquecer, a gente vai cobrar essas empresas, e se vier, eu vou ser o primeiro a subir na tribuna e parabenizar a senhora. Eu respeito todos os votos, assim como eu quero que respeitem a minha opinião. Pode ser depois da sessão, só para não... Pessoal, vamos conversar depois, porque a gente tem que terminar a votação. Vereador. É isso aí. Muito obrigado pelo espaço e... Está em discussão o artigo 6º. Está em votação, então, o artigo 6º. Favorável. Favorável. Sou contra. Contra. Eu sou contra. A favor. A favor. Eu sou a favor. Aprovado, então, o artigo 6º por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 27 de 2018, que autoriza a realização de convênios de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de contrato com a Corsan e da outras providências. Foi aprovado por maioria. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Gostaria. Prezado pessoal, nosso visitante está aí também, o colega vereador, isso aí, o pessoal da mesa. Eu queria colocar uma coisa que o Ender colocou do poço, que não pode usar. Pode usar a água do poço tranquilamente, só que ela tem que ser tratada. Pode usar a água do teu poço para lavar teu carro, para lavar calçada, para lavar qualquer outra coisa, mas só que para tu usar ela, tu pode contaminar, cara. Então é assim, tu vai ter que fazer um tratamento, pode usar a tua água. Me criei brincando dentro dos valos, que fosse na frente. Isso é no interior. Isso é no interior. Escuta o que eu estou falando. Aqui, ó, quando eu me criei, tu não te criou lá na colônia, tu não sabe a nossa realidade. Eu me criei Não aponta o dedo, cara. Não aponta o dedo. Não tem objetivo isso. Não precisa fazer cara feia pra mim que não tem problema. Tu quer, tu me espera na esquina.